Que a paz do Senhor Jesus seja agora e sempre em nossos corações. Nós vamos dar início aos trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e vamos lembrando que este é o mês em que se comemora o Dia das Mães. E quando nós pensamos em nossas mães, nós pensamos na Mãe Maior também, que é Maria de Nazaré. Vamos então agradecendo a Mãe Santíssima por tudo quanto nos tem apoiado e vamos pedindo ao seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumine os nossos caminhos, a nossa mente, o nosso coração, para que cada vez mais possamos seguir os seus ensinamentos e ir vencendo as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, especialmente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que infelizmente esse é a perdição que nos leva durante todas essas nossas jornadas terrenas. Que a bênção do Senhor se derrame sobre nós e vamos então ouvir o Rudai, que vai falar sobre o tema de hoje. Boa tarde a todos. E assim, mais uma vez, aqui juntos, em nome de Jesus, mais uma vez, vamos dedicar esses breves minutos para nós mesmos, para a nossa compreensão, para a nossa elevação espiritual e aproveitar o tema para a reflexão. A finalidade é sempre, na palestra, a reflexão. Sem querermos, ou querendo muitas vezes, nós confrontamos o que ouvimos com as nossas experiências. E desse confronto nós percebemos que acertamos ou erramos. Isso é normal, né? Onde erramos, com certeza teremos a oportunidade de corrigir. E onde acertamos, maravilha. Já amadurecidos que estamos, vamos conquistar outras experiências. Porque a vida é assim, a cada dia uma oportunidade a mais de você ampliar o conhecimento que tem e através das experiências, através dos exemplos, a gente vai contribuindo dentro das nossas possibilidades com uma vida melhor, com um mundo melhor, com uma situação que Deus nos põe nas mãos para sermos merecedores, né, da sua solicitude. O tema da tarde foi pego de improviso, né, não era eu quem faria o tema, mas encontra-se no livro O Espírito da Verdade. São autores diversos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Fala sobre vigília maternal no capítulo 46. E tem por base o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. Com certeza a vigília maternal vai falar sobre as mães, né? Ou na preocupação maior que as mães têm para com seus filhos. E, óbvio, né, essa preocupação, ela ocorre desde a concepção e acredito eu que vai, né, até a idade final das nossas vidas, né, ou das vidas delas. Porque a gente pensa que as mães esquecem os filhos, mas não esquecem não. Minha sogra tem 86 anos e o seu filho tem 50 e tantos anos e ela ainda é preocupada com o filho. Muito mais preocupada com o filho do que com os netos, né? E aí nós percebemos que Deus, não podendo estar em todas as partes, coloca os pais, em especial as mães, para continuar esse trabalho, né, de abnegação. Um trabalho muito bonito, muito grandioso, mas também tem o seu preço, né? O preço é a renúncia, muitas vezes a amargura, a decepção, a ingratidão que recebe dos filhos, mas como não somos perfeitos, como as mães também não são perfeitas, por estar num mundo de provas e expiações, elas experimentam em si, através da emoção, muitas decepções, e essas servem para o seu aprimoramento espiritual, para o entendimento que aquilo que Deus coloca em suas mãos é para ela restituir a Deus, de preferência melhor do que quando recebeu. Mas como cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio, cada filho tem o seu livre-arbítrio também, então é preciso entender que foi possível fazer o que era possível.
e entregando a Deus a criatura que muitas vezes no vício, muitas vezes no crime, mas como filha de Deus ela voltará a ter aquela condição mais elevada, aquela condição nobre, que todo mundo tem e adquirirá ou desenvolverá segundo as suas possibilidades. Eu lerei o tema porque eu achei muito interessante o tema e acredito que nós podemos tirar mais da leitura do que eu repassando ponto a ponto, né? Vigília maternal. Sorves em lágrimas silenciosas o cálice da amargura ante o filho desobediente, e notas no coração que o amor e a dor palpitam juntos em paroxismos e profundezas. Desencantada com as leves nódoas de indignidade que lhe entreviste no caráter, repara, chorando, que ele não é mais a aparição celeste dos primeiros dias, e ao ponderar-lhe a falência iniciante, temes a liberdade que o tempo lhe concederá na construção do destino. Aí nós percebemos que os pais, notadamente a mãe, realmente recebe o seu pequeno como uma aparição celeste, como um anjo, né? E ao desenvolver a criatura, percebe que pequenas manchas, né, do caráter, da personalidade começam a ficar evidentes. E ali traz alguma amargura, decepção, né? Essas nódoas ou essas manchas, né, marcam, né, o coração da mãe. Mas é preciso entender que nós não somos perfeitos. Se Deus quisesse que seus filhos já saíssem perfeitos das suas mãos, os teriam criado assim. Mas Ele quis, né, que os nossos filhos e os filhos das mães, né, desenvolvam através das experiências. Vamos lembrar de Jesus, né? Vamos dizer que Jesus realmente foi esse ser celeste que a sua mãe concebeu através do Espírito Santo. E quando ela começou a perceber a missão que o filho tinha, com certeza o seu coração encheu de amargura, assim, por ser humana, como nós somos, né? Mas entendeu ao longo da missão que a missão era muito mais ampla, muito mais sublime do que o seu apego material, do que o seu apego, né, mundano. E, lógico, todo o esforço ela teve que mostrar e desenvolver para entender que os filhos não nos pertencem, né? Pertencem à vida. Eles vêm ao mundo através da concepção, através do amor. Mas no desenvolvimento do caráter que os pais contribuem, esse caráter que ele se desenvolve, ele se amplia, sempre querendo melhor, não resta a menor dúvida, mas ele traz ali as marcas do espírito que voltou à matéria. Né? Quando entendemos que a volta à matéria traz ali um ser que já teve outras experiências em outras vidas, e percebemos, né, essas insinuações da emoção, do sentimento, do caráter, mais ou menos, né, não coerente com os padrões aí da educação, da moral, mas nos decepcionamos realmente. Os pais se decepcionam realmente, porque querem melhor para o seu filho. Mas é preciso fazer melhor para que, né, a criança, o jovem, depois o adolescente e depois já numa idade mais avançada percebam que nada foi em vão, né? Por pior que foram as experiências, elas servem de base para corrigir o caminho que estava, trazer, né, ao caminho reto aquele que estava no caminho sinuoso. As experiências servem para isso, né? Pretextando querê-lo, não ter rendas à afeição de praça vencida, conquanto carregues o espinho da angústia engastada na alma, é preciso velar no posto de sentinela. Aí, né, apesar dos espinhos do caminho, é preciso realmente entender e fazer o melhor, né? Velar no posto de sentinela, ou seja, estar atento, orar e vigiar, estar atento e corrigir, respeitando o livre-arbítrio, respeitando a autoridade, como pai também, né? Principalmente como mãe, fazer o melhor que é possível. E não passar a mão na cabeça em todos os momentos, né? Ou seja, as mães querem pôr os seus filhos numa redoma de vidro
e como anjos, né, e ali tê-los para a vida eterna. Não é assim, né? Que bacana, né, realmente você poder olhar para os seus filhos depois de uma idade madura e vê-los que estão numa posição realmente digna ou no ofício nobre, né? Seus filhos educados, formando famílias, homens de bem, que respeitam o seu semelhante. Muito bacana isso, realmente traz uma alegria, uma satisfação muito grande para os pais, principalmente para as mães. Mas se não sair desse jeito, não vamos nos decepcionar, né? Não vamos se decepcionar. Procure olhar sempre para o alto e ver outras particularidades do caráter que existem e que são para bem, né? E são para melhor, né? Aí nós vamos não ficando tão decepcionados. Não deformes o sentimento que te pulsa no peito. Fortalece a própria vontade, governando-lhe os impulsos. Ora, poderia ter feito melhor, não consegui fazer, mas eu fiz o que era possível. Isso é importante, né? Ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Ser providente, amparando-lhe os caprichos. Muitos filhos, né, são cheios de artimanhas, cheios de caprichos, e chantagem. E eles usam essas chantagens emocionais para que as mães cedam aos seus caprichos. Cada mãe tem que ver aí, ponderar. Né? Ceder não é bom. Falar um não com autoridade e com firmeza de voz é importante. Porque eu vou fazer tal coisa se não me der tal coisa. Sim, você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quer fazer, mas observe e veja as consequências de tal ato. As consequências dos atos praticados pelo nosso livre-arbítrio, nós temos que, nós mesmos, colhê-las, né? Então, não ceda aos caprichos, não ceda, né, às chantagens. Seja firme, por mais que doa no coração. Porque muitas vezes você falando firme, era isso que ele queria ouvir, era isso que ela queria ouvir. Puxa vida, meu pai foi firme comigo, era isso que eu precisava. Se hoje ele não entende, amanhã entenderá. Pode ter certeza disso. Acende a luz da prece e medite nas dores excruciantes que alcançaram também a doce mãe de Jesus e ergue a voz no corretivo às inflexões e aos anseios imoderados que o visitam, se queres fazer dele um homem. Ora, tem situação na vida que a gente não pode mudar, não tem como mudar, não há como mudar naquele momento. E o que fazer, né? Como reverter uma situação que ela enveredou para o crime, para a aflição, para a tortura? Como? Não tem como. É preciso realmente, naquele momento, afastar-se do cenário, elevar o pensamento a Deus, controlar a emoção e pedir através da prece a ajuda, o auxílio, né? Porque através da prece, através do pensamento bem focado, do sentimento bem dirigido, nós conseguimos auxílio. Porque aquele que está em desequilíbrio, muito dificilmente consegue ajudar alguém. A pessoa que está realmente num patamar mais equilibrado, ela consegue ajudar, auxiliar e orientar. Imagine que nesta sala fosse uma sala de uma tal forma, cheia de elementos comburantes, e o fogo se alastrasse rapidamente e houvesse só uma porta para sair. Como fazer, né? Que desespero da bateria em todo mundo, e todo mundo queria correr, e o corredor estreitinho, como todos passaram nesse corredor estreito. Se as pessoas não tiverem calma, e não tiver alguém orientando, todos morrem queimados. Ou a maioria morre queimado. Ou pisoteado, né? É que muitas vezes ocorrem em acidentes aéreos, ocorrem em incêndios, e ocorrem no nosso dia a dia, quando, desgovernados na nossa emoção, nós cedemos aos impulsos e cometemos atos que depois, né, vamos ficar bastante apreensivos, né?
dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Ou seja, é preciso equilíbrio na educação. Muitas mães só falam assim para os filhos. E os seus filhos não podem misturar com os filhos do vizinho, porque os filhos do vizinho são criaturas de má índole. Né? Os filhos do vizinho são negros, os filhos do vizinho não têm educação, os filhos do vizinho é assim assado. E retêm os seus filhos para si. E esquecem que eles precisam ser preparados para a vida. E aí colhem decepções. Porque os nossos filhos, né, segregados dos filhos do vizinho, segregados numa instituição que é dita o maior modelo, eles não são preparados para a vida. E quando entram na vida, através do trabalho, através das experiências, eles sofrem muito mais do que eles imaginam. E a dor é maior, não resta a menor dúvida. Então é preciso realmente prepará-los, sim, através da educação ou instrução, através, né, da inteligência bem orientada, do sentimento, da emoção bem conduzida, através dos exemplos dos pais, especialmente da mãe, e deixar que eles tenham as suas próprias experiências, para que eles possam entender as diferenças que existem entre os homens, que existem entre as coisas. Aquilo que eu quero hoje, e a vida não pode me dar hoje, eu não posso sair exigindo das pessoas, impondo a arma contra as pessoas e exigindo delas. Não. Eu tenho que saber pedir, buscar para encontrar. Se a mãe fala sim para tudo, quando ele está na vida, como chefe, como líder, e querem que os seus, né, conduzidos, seus subordinados, façam exatamente o que eles querem, não respeitando as diferenças de personalidade, de experiência, de caráter, quantas decepções, né, eles vão colher. Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. Se teu filho é a tua cruz, lembra-te de que na terra não há nascimento de santos. Almas em luta consigo mesmas é compreensível. Vivamos todos nós, não raro, em luta uns com os outros, nos passos zigue-zagueantes da experiência. Nem liberdade desordenada, meu filho e minha filha podem fazer tudo. E nem apego excessivo. Vocês ficarão dentro de casa e não farão nada. Eu direi o que fazer. Está errado? Sim, vocês querem passear com os amigos? Podem. Lembre-se que tal hora é o horário de voltar para casa. Lembre-se que lá fora você é alvo de muitas investidas do mal também. O vício do álcool, das drogas, precisa estar atento a isso. Lembre-se uma coisa, que o traficante, não é ele quem faz os viciados. O traficante, ele aproveita dos viciados. Muitas vezes quem conduz ao vício são os amigos. Os amigos que compram uma quantidade maior de droga, né, e oferecem aos filhos. Oferecem aos seus amigos. São eles os maiores propagadores da droga. E o traficante, por ter um interesse econômico financeiro, ele aproveita essas brechas e oferece. Percebam? Então, nem tanta liberdade, nem tanta restrição, né? Dose. Vai dar um medo, vai dar uma insegurança? Sim, vai haver esse medo e essa insegurança. Mas conduza-o com sabedoria. Oriente, né, com sabedoria. Porque se você reter os filhos na sua casa com medo das drogas, pode ter certeza, na escola alguém vai lhe passar droga. Alguém vai lhe mostrar alguma coisa. A internet vai insinuar isso. Né? Então não tem que temer, tem que confiar, orientar, educar e confiar. Porque nós estamos num mundo onde as experiências são das mais diversas possíveis. Seja no sexo desordenado, seja nos vícios desordenados ou desequilibrados. Né? Tudo nos chama, né? E nos estimulam para experiências que muitas vezes não são boas, são degradantes. E o jovem, o filho, o amigo, precisa aprender essas experiências para separar essas coisas. Eu, como pai, muitas vezes morro de medo, né? Que meus filhos vão para lá ou para cá.
Mas eu aprendi a controlar isso e meus filhos desde os 13, 14 anos viajam sozinhos. Hoje nem tanto, mas na idade da adolescência viajavam mais. E nós ficamos apreensivos com isso. Mas você tem que soltar um pouco a marra, orientar. Olha, não cometa excessos, porque bebida no volante não combina. Droga não combina, né? E muitas outras coisas não combinam, né? Preste atenção. Seja uma pessoa que observe a sua volta. Porque é muito comum o adolescente querer chamar a atenção dos seus amigos e ele se envereda, né? Através de convites, por experiências que farão parte para ele, serão úteis para ele num dia, mas naquele momento não é a melhor. Então, a orientação e o exemplo dos pais, principalmente das mães, é fundamental para o equilíbrio das jovens, acima de tudo. Se a mãe não dar um exemplo, eles vão se basear nesses exemplos e não serão criaturas, né, de uma índole boa. Então, as mães e os pais, principalmente as mães, que os filhos se espelham nos seus exemplos, têm que também renunciar a muitas inquietudes das suas almas, nós sabemos, né? Há muitos anseios que não foram satisfeitos, há muita dor que foi ali restringida, e olhar para o mundo observando e pensando no futuro melhor para si e para aqueles que Deus colocou sob sua tutela. E renúncia de emoções, principalmente, é importante. Essa renúncia, mas renuncia e canaliza para o amor, para com as criaturas, isso é muito útil. Eu renuncio a uma emoção, mas eu a canalizo para ajuda, a contribuição a outras criaturas. Isto é importante. Não basta eu renunciar e guardar como uma ferida em meu coração, e essa ferida sempre aberta, né? A hora que menos esperamos, a criatura explode em atitudes que ficamos chocados, né? É preciso renunciar a nossas emoções e colocá-las e conduzi-las para, né, uma experiência para a ajuda ao nosso semelhante. É isso que não só as mães, mas nós pais e nós todos devemos fazer. Quando pede que para ascender a páramos maiores, é preciso renúncia, né? É preciso controle do egoísmo, da vaidade, do orgulho, né? Da avareza, do ciúme e todas as qualidades não boas do nosso caráter ou do nosso espírito. Vamos renunciá-la, mas vamos canalizar essas energias para o bem, para outras coisas. Assim nós crescemos um pouco mais. Ser operosa e humilde sem ser escrava. As mães não devem ser escravas dos seus filhos. Quantas mães tornaram-se escravas dos seus filhos, né? Mãe, pega minha camisa, pegue a calça, pegue o sapato, pegue o livro, põe o almoço na mesa, o jantar, preparou meu banho. E coitadinhos, né? São escravas, né? Os pais muitas vezes são escravos dos filhos também. Mas o homem já é mais assim, liberto nessas questões, né? Faça você. E as mães, coitadas, achando que os filhos, chantageando-as, muitas vezes elas acabam tornando-se escravas. Não, faça a tua parte. Olha, você levanta, pega a sua roupa, vá tomar seu banho, coloque no lugar adequado, né, no cesto, onde seja. O seu almoço está na geladeira, pegue o prato, põe no micro-ondas e conduza, oriente seus filhos. Porque no trabalho, né, quando eles estão lá no trabalho, as esposas também, viu? Porque muitas vezes os maridos usam as esposas como mães, substitutas de mães. Não é bem assim, né? Os maridos malandros, né? Malandrão não pode, meu. Vai ajudar a lavar a louça, arrumar a casa, preparar as coisas, né? É assim que devemos ser, porque todos fazendo, todos contribuindo, fica mais gostoso o convívio, né?
Ser operoso e humilde sem ser escrava, ser fiel à esperança, né? A esperança é a última que morre. Por isso tem aquela brincadeira, não tem uma sogra que chama Esperança, porque ela é a última que morre, né? A gente brinca assim, mas ser fiel à esperança. A esperança é aquele sentimento, ou aquela emoção agradável, né? Confortante, que nós sabemos que as coisas vão mudar, porque nós queremos e nós nos colocamos, né, à prova para que mude. A missão divina da maternidade apoia-se na força onipotente do amor. Envolve teu filho na palavra de bênção, que vence o orgulho, e na luz do exemplo que dissipa as sombras da rebeldia. Envolve teu filho na palavra de bênção, que vence o orgulho, e na luz do exemplo que dissipa as trevas, né? Ou as sombras da rebeldia. O melhor exemplo é acima de tudo, né? Por isso que Jesus nos deu o exemplo. Faze que se lhe desenvolvam os sentimentos bons do coração, que o musgo dos séculos recobriu e ocultou. Não te faças borboleta do sonho, quando a vida te pede vigílias de guardiã. No rio da existência humana, os espíritos são as gotas d'água que se transformam em lâminas de arremesso contra as pedras dos obstáculos, talhando caminhos novos. Muito bacana, né? Se Jesus não tivesse preparado os seus apóstolos, eles teriam levado e dado continuidade às suas obras. Quem teria ouvido falar de Jesus? Se ele não houvesse, como um pai, né, como um irmão maior, levado, né, preparado os seus discípulos. Eram homens que precisavam de educação, de instrução, de orientação, de exemplo de humildade, de amor, de respeito, exemplo de obediência, né, a Deus, às criaturas. Se ele não tivesse preparado os seus apóstolos, o Evangelho de Jesus teria sobrevivido até os nossos dias? Porque ele não escreveu nada, ele apenas falou. E nós sabemos que palavras o vento leva, né? E muitas vezes elas morrem. Então, Jesus, sabedor de que nós esquecemos o que ouvimos, e muitas vezes não damos valor aos exemplos, ele preparou, né, os seus filhos, os seus amigos, os seus irmãos, para levar aos 4 mundos, aos 4 cantos do mundo, a sua palavra. E as mães, tendo preparado os seus filhos, pelo seu exemplo, pela educação, eles lembrarão disso. E farão o mesmo para com os seus filhos. Olha que interessante. Multiplicarão. Essa é a intenção. Multiplicar as experiências. Né? Virão os seus filhos e eles vão educar, né, com base no exemplo. No respeito ao semelhante, na humildade, né, no serviço, na caridade. Né? Em todas essas questões morais que nós não damos valor e que tem o maior valor possível, né? Aí falou dos espíritas, né? Espíritas não sabem tudo, não tem domínio de tudo. Eles têm parcelas da informação, parte da verdade. E a exemplo de muitas outras religiões, eles têm que trabalhar, têm que entender, têm que meditar e ponderar o alcance do que tem em nós, porque muito foi dado e muito será pedido. Nós falamos em encarnação, reencarnação. Não é? O caráter, os pais preparam nessa existência, mas a essência vem com o espírito através da encarnação. Ok? Então, como almas que viveram muito, eles trazem em si, né, um conhecimento que eles têm. Vamos dizer assim, a madureza espiritual que já possui, a bagagem espiritual que envolve moral e intelectual. E nas experiências no dia a dia eles desenvolvem esse conhecimento. Desta forma, né, o meio vai ajudar a eclodir aquilo que estava latente. O estudo, a educação, o exemplo ajudará a desenvolver isso tudo. Não é? É nesse sentido.
sentido que nós temos que entender. Aí os espíritas, que também tiveram muitas vidas, como lógico, não há dúvida, muitas vidas, na maioria das vezes, voltada não para o lado do bem, muitas vezes em religiões como fanáticos, eles têm a oportunidade de estar no meio espírita para ali pensar de uma forma diferente, não mais um pensamento fanático, sistematizado, né? E direcioná-los, né, para o maior, para o mais fácil, o mais belo, o mais simples, porque a vida é simples, não tem complicação, né? Quando fala-se na vida futura, nós falamos na vida espiritual que coexiste conosco, né, nesse momento, concomitantemente, ao mesmo tempo que é a nossa vida que estamos levando. O mundo espiritual, ele se interpenetra nesse mundo que nós estamos. E os filhos, né, que estão aí, as mães que estão preocupadas com seus filhos, precisam lembrar que eles tiveram muitas vidas. E estão ali hoje experimentando ou experienciando aquilo que eles foram anteriormente, mas uma nova roupagem. Né? As pessoas que estão à sua volta, muitas delas são as mesmas de outras existências, apenas numa nova aparência, né? Numa nova máscara, um novo personagem. É apenas isso. Elas mesmas, né, vivenciaram muitas vidas, tiveram ao seu lado, ora como filhos, ora como netos, ora como bisnetos, ora como maridos, ora, né, como amantes, ora como irmãos e irmãs. Né? Percebam que a família, né, ela muda constantemente. A cada existência, como se fosse um teatro, você tem uma nova, vamos dizer assim, uma nova equipe junto, trabalhando, e os personagens, cada um no seu papel, pai, mãe, filho, né, marido, mulher, cada um no seu papel, mas revivendo, né, repassando o papel outrora esquecido. Só que a matéria, por si só, ela não permite lembranças maiores, porque é uma característica da matéria. Nós não vamos conseguir lembrar, sair desse filtro e lembrar o que nós passamos em outras existências. Né? Nós vamos sim, ter noções, ou intuições, ou inspirações de que aquela criatura que está ao nosso lado, ela fez parte de uma existência anterior. Então, não vamos nos perder em lamentações, não vamos nos perder em pensamentos tristes, negativos, não vamos envolver o nosso coração em sombras, em trevas, porque o filho querido não é aquele filho querido que eu imaginava. Né? Ele é um homem ou uma mulher que a vida colocou, né, junto conosco para trabalhar, para aproveitar e desenvolver cada vez mais estas experiências que a vida nos coloca. E desta forma a gente não se decepciona. Porque se nós colocarmos numa pessoa todas as nossas esperanças, podemos sim nos decepcionar. Mas vamos colocar nas pessoas e pedir delas, ou aguardar que elas deem aquilo que é possível dar. Né? E sim, e depositar em Deus a confiança maior que nós temos. Né? Porque aí nós não nos decepcionamos. Nós não nos machucamos. Porque cada um dá aquilo que possui. Cada um retribui na medida da sua experiência. A doutrina espírita ajuda a entender nesse sentido, por sermos espíritos, né, que temos muitas vidas, ora a fase existencial é essa que nós vivemos, num ambiente cercado de pessoas que já vivenciamos e as temos vistos, né, em vidas passadas, e hoje voltamos
repassamos as experiências, cada um toma o seu caminho, né? Amigos de preferência, irmãos de preferência, né? E aí o tempo vai passando, né? Nós vamos voltar à vida espiritual novamente, lá vamos relembrar as experiências que nós tivemos, boas ou ruins, nessa meditação que nós fazemos nessa fase, na erraticidade. Nós estudamos os nossos erros, os nossos vícios, nós estudamos as experiências mal baratadas ou desperdiçadas, e ali, novamente, né, cheio de vontade, cheio de energia, nós vamos falar, vamos voltar novamente. Vamos voltar na mesma família, com as mesmas dificuldades, porque são elas que vão despertar para uma vida melhor. Vão despertar-nos para uma vida espiritual maior, mais bela, mais operante, de uma contribuição maior, né? Então, as decepções que nós experimentamos hoje, ela tem essa finalidade de poder entender o que está se passando conosco e com eles, né? E tirar dessas experiências o melhor possível, mas não ficar fechado, cristalizado na situação ruim, na tristeza, na angústia, na decepção. Nós temos que ser maior do que isso, nós temos que extrapolar isso aí e ali olhar para as pessoas e entender que elas dão aquilo que elas têm. Se erramos, se falhamos de algum momento, não importa. Vamos ser o melhor daqui para frente, né? Quantos de nós espíritas cometemos atos culpáveis antes de sermos espíritas, né? Mesmo como espíritas, quantos de nós, muitas vezes, né, ela colocou em xeque o próprio conhecimento porque não entendeu a esposa, o filho, o colega de trabalho, né? O irmão, a irmã, né? A mãe principalmente. Quantas mães, né, espíritas têm seus filhos problemas? Quantos filhos problemas têm suas mães não espíritas problemas? Todos somos cristãos, né? É nesse contexto. Todos somos cristãos e nós temos que entender que falhamos. E ao falir, nós temos a oportunidade de recomeçar. E assim, não queiras transformá-los a força em escolhido dentre daqueles chamados pelo Senhor. Filhos do Eterno, todos somos cidadãos da eternidade e somente elevamos a nós mesmos a golpes de esforço e trabalho na hierarquia das reencarnações. Assim, pois, embora muita vez torturada na abnegação incompreendida, mostra teu filho que a lei divina é insubornável e que todo espírito é responsável por si próprio, né? A lei divina é insubornável. Não adianta vir com baú de prata, de ouro, que não suborna a Deus, não suborna a espiritualidade, não suborna a ninguém, né? É isso que as mães, né, e os pais têm que passar para os seus filhos. Não dar a eles tudo o que eles querem, mostrar a eles o caminho, né, para que eles possam conquistar aquilo que eles querem, né? E nós, pais, muitas vezes falimos, né? Queremos o melhor, porque outrora não tivemos o melhor. Mas quando nós damos o melhor e permitimos tudo, aí nós erramos, né? Jesus, querendo testar, né, a fé de Pedro, o que ele fez? Todo mundo sabe que Jesus e seus 12 apóstolos ou mais pagavam os tributos a Roma, né? E Pedro era um homem ainda cuja fé era vacilante. Ela oscilava entre crer cegamente e a dúvida cruel, né? E Pedro querendo testar, Jesus querendo testar Pedro, ele falou, Pedro estava acostumado a pescar com a rede, né? Ia lá no mar ou na lagoa, jogava a rede e puxava cheio de peixe. Mas dessa vez não, Pedro, vai com a sua vara e você vai encontrar um peixe. Ao pegar esse peixe, dentro da boca do peixe tem uma moeda. Com esta moeda você pagará o tributo. Com certeza, qual foi a resposta de Pedro, né? Não é possível isso. Como é que o peixe vai comer uma moeda, né? E vai lá, Pedro. Pedro foi lá, né, ficou horas pescando, pensando naquilo que Jesus falou, e ele pescou o peixe. Ao abrir a boca do peixe, a moeda estava lá dentro.
E assim nós devemos fazer, né? Nós devemos confiar, fazer o nosso trabalho e confiar. Se o nosso trabalho é melhor, o resultado dele virá, né? Aí fica a mensagem para as mães: faça o seu melhor. Fala não quando precisa falar. 10 não quando precisa ser falado 10 não. Mas não ceda às chantagens, mesmo que seja nas drogas, no crime. Não ceda. Mas mostre o caminho, né? Fale claramente. Você tem um livre-arbítrio, e a escolha do caminho pertence a ti. Se optar por um caminho bom, você colherá a felicidade. Se optar para o caminho ruim, colherá a tristeza ou a infelicidade. Mas confie em Deus. Não ceda. Né? Porque é melhor ter um coração torturado hoje do que amanhã ter um coração mais torturado ainda na espiritualidade, porque cedeu aos sims, né? É mais fácil, né? Não, faz o que você quiser, tá aqui o dinheiro, compra o que você quiser. Não é assim, né? Muito bem. O tempo está passando, tem muita coisa para falar, não dá para falar tudo, né? São ideias para pensar. E nós abrimos espaço, né, através do nosso irmão, para as perguntas. Ou as colocações. Não tenham vergonha, perguntem, coloquem, ou até exemplo dentro do tema, né? Porque dessa forma a espiritualidade joga mais ideias para vocês mesmos, né? Quando eu, puxa vida, preciso perguntar tal coisa. Ou, né? Vem a ideia, né? E a gente completa aquilo que está sendo. Tá bom? Não tenha vergonha, pergunte. É o seguinte, eu queria lembrar a todos vocês, para emoldurar a sua palestra, que no site da Casa do Caminho, logo na abertura, vocês podem acessar uma entrevista dada por uma colega nossa, Denise Verediano, sobre doutrina espírita dentro de casa. São temas atuais, é espetacular, viu, a entrevista, vale a pena ler. E outra coisa, muito bom. Você falou da reencarnação, né? Que a gente volta, não volta, né? Eu não sei se eu voltei ainda, né? Sem dúvida. É o seguinte, voltou, com certeza. Se as pessoas, as mães, os pais, observarem durante a sua estada aqui na Terra, a família e os filhos menores, então dá para observar perfeitamente a tendência de cada um. Com certeza. Então tem coisas espetaculares, as aptidões da criança, o que ele faz de melhor. Sim. Aquilo, então não cercear aquilo, a liberdade, não, isso não, deixar à vontade, estimular inclusive aquele dom que ele tem. Com certeza. Esse filho, ele não vai ter problema, vai ser um homem de bem, não vai se envolver com nada, pode ter certeza disso. Com certeza, isso mesmo. Inclusive isso está colocado no livro dos Espíritos. Se os pais realmente educassem, orientassem seus filhos segundo as suas aptidões, filhos no caso, eles não colheriam tanta decepção, os pais e os próprios filhos, né? Por estarem em profissão muitas vezes não compatível, né, com essas mesmas aptidões que vêm de outras vidas, como está colocado, né? Se os pais hoje se atualizarem com essa nova geração que está vindo aí, né? Essa criançada que está vindo já nasce falando com dente, colocar na cabeça dessas crianças de que a vida é um ciclo. Ele nasce precisando, certo? Ele, depois de um certo ponto, ele passa a doar. E depois de um certo ponto, ele precisa de novo. Com certeza. Né? Porque hoje eu penso dessa forma, eu precisei da minha mãe me criou, me tornou o homem que eu sou, e hoje quem precisa de mim é ela. Ela voltou a ser criança para que eu passasse a cuidar. Eu tenho que olhar pela minha mãe hoje. Eu tenho que ver a minha mãe de forma diferente, porque ela me deu tudo. Se ela me deu tudo, eu tenho que retribuir com o carinho que ela me deu, com o amor que ela me deu e com a atenção que ela me deu. Né? Se pensar no ciclo realmente, eu nasci precisando, passei a doar e depois eu vou criar o meu filho para depois que ele me fez. Eu vou fazer dele um homem como eu, para ele poder me dar o que eu dei para ele. É essa consciência que eu tenho. Eu quero que amanhã os meus filhos me olhem de forma diferente. É importante isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a piedade filial, né, e o respeito que os filhos têm que ter para com seus pais, é fundamental.
Mas aí entra a questão da educação. Se os pais sempre deram um exemplo de egoísmo, né, de ingratidão, de desrespeito para com eles mesmos, eles como filhos, e depois os pais, precisando dar atenção dos seus filhos, e esses filhos não vão dar atenção aos seus pais, porque eles não receberam como exemplo, eles não viram esse exemplo dos pais. E é interessante uma coisa, que muitos filhos realmente preferem colocar os seus pais, né, no asilo, e pagar uma quantia exorbitante no asilo, muitas vezes, ou em casas de saúde, só para não dar a atenção, para que seus pais não incomodem. Bem colocado. Agora, é preciso, né, desde que os seus filhos estão com ele, que me dê o exemplo, dê a educação. Aí nós vamos lembrar aí, né, de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, olha só que todo o sofrimento da cruz não tirou dele a consciência da situação à sua volta. E à sua frente na cruz, ele olhando para a sua mãe, Maria, e o seu outro discípulo, muito jovem, ele olhou para o seu discípulo e falou primeiro para ela, mulher, eis aí o teu filho. Né? E olhou para o seu discípulo mais jovem. Não lembro se é João ou Marcos, acho que era Marcos, eis aí a sua mãe. Né? Ou seja, a atenção que tem que ser dada, orientada, né? É bacana isso aí, mas os filhos têm que entender que ele deve sim respeito, deve a atenção aos seus pais. Porque quantas noites, né, mal dormidas, quantas preocupações sofridas os filhos, as mães tiveram, seus pais tiveram. E na velhice, devido a problemas de saúde, debilidade de mim que existe normalmente, naturalmente, nós devemos o respeito aos pais, né? E todo filho que trata com seus pais com ingratidão, eles mesmos serão tratados com gratidão. Se não, né, por seus próprios filhos, por outros que virão à sua frente. Então, bacana colocado. Nós temos que educar o filho de uma maneira que ele respeite desde já, pelo nosso exemplo. E eles, por sua vez, façam o mesmo. Não só para com seus pais, mas para toda a criatura que está numa idade, né, que precisa dessa atenção, desse carinho, desse sorriso, desse abraço, desse respeito, né? Em todos os lugares, não só dentro da casa espírita, não só dentro do templo espírita, ou do templo cristão, mas em todos os lugares que o homem está. Então, mas até baseado no que você falou na palestra, né? Existe quando a gente está em família, com filhos, esposa, pais, seja tudo, existe, cada um tem seu tempo. Né? E existe o livre-arbítrio também. Correto. Eu já conheci casos de pais que não falharam realmente, mas os filhos negam, entendeu? E aí é o livre-arbítrio que fala mais alto. A opção da pessoa é não ter trabalho realmente, né? E a pessoa até ama seus pais, mas ama de um jeito, do jeito dele. Cada um tem seu tempo, e aí a gente tem que... Aí sim que é o que você falou, né? A gente tem que botar todas as fichas realmente em Deus. Né? Sempre toda a nossa aposta é em Deus. Naquela pessoa a gente tem esperança de que ela vai realmente num bom caminho, mas a grande esperança tem que estar em Deus para a gente ter o caminho a seguir. Com certeza. Não é isso aí? Realmente, quantos jovens estão em colégios de nível excelente? Não falta nada, naturalmente não falta nada. Vamos falar só no material. Se no material não faltou nada, teve todas as oportunidades para ser um grande homem, e realmente não foi. Óbvio. Que aí o livre-arbítrio vai respeitar, não resta nenhuma dúvida. Mas quantos pais também realmente deram todo o material, tudo que é possível naturalmente, mas esqueceram, né, o principal, que é o amor, né, o respeito, a dedicação, a atenção, e vice-versa. O exemplo, né? Aí depois colhe realmente decepção. Mas não podemos perder de vistas que, bem colocado, cada criatura tem o seu tempo. Não adianta exigir de uma criança de 7 anos dotes intelectuais, que não é possível naquela idade, porque os órgãos não estão amadurecidos para tal, não estão desenvolvidos para tal. E no aspecto moral é a mesma coisa, só que no aspecto moral, o espírito, desde que nasce, desde que ele está ali unido ao corpo na concepção, ele está observando, está colhendo todas essas impressões. E moralmente falando, através da observação, da emoção, do sentimento, são registrados tudo. E os exemplos é o que mais falam alto.
bem respeitado, os pais principalmente, dando o seu exemplo, dificilmente o filho envereda por mau caminho. Se enveredou, é porque o livre-arbítrio, né? Ou seja, o amadurecimento espiritual ainda não atingiu o ápice, né? Então ele precisa passar por experiências para que ele possa diferenciar, né, o certo do errado, né? O belo do feio, a luz das trevas. Aí entra a parábola do filho pródigo, né? Que nós devemos deixar como exemplo. A parábola do filho pródigo vocês devem depois procurar. No Evangelho segundo o Espiritismo tem, no Evangelho de Jesus também tem. Desta forma, vamos entender, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas as mães, ficou o recado, não torturem seus corações, façam o seu melhor. Se o amor realmente chega ao ponto de se desesperar pelo caminho errado, entregue esse amor a Deus, peça a Deus a orientação, mas entenda que os filhos são filhos de Deus, que cada um está no nível de evolução diferente daquele. Faça o seu melhor para colher realmente a felicidade. Se não colher a felicidade aqui na Terra, com certeza colherá em algum momento, seja na espiritualidade, seja numa próxima encarnação. Porque todo amor doado à criatura, ele fica eterno, ele permanece, e a criatura colhe esse amor desinteressado, amor realmente puro, sem nenhum interesse, né? Graças a Deus, né, que temos as mães. Mas não torturem os seus corações, entregue a Deus acima de tudo. E confie nele, e respeite o livre-arbítrio. Por pior que seja o caminho tomado, uma hora a criatura desperta. Porque Deus tem os meios de fazer com que as criaturas, os seus filhos, despertem para si e para a vida. Mas a vida de uma forma muito mais ampla do que aquela restrita que nós temos para conosco, né? Assim seja, né? Obrigado a todos pela atenção, e o tempo voa, né? Agora nós vamos para as vibrações. Antes, porém, queria só completar o que ele falou aqui. Eu acho que todos nós, em determinado momento, enfrentamos situações difíceis. E muitas vezes, nessas situações, a gente não sabe que caminho tomar. É impressionante, mas já aconteceu comigo várias vezes, deve ter acontecido com todos vocês. Então, nesse momento, é importante que a gente pegue, se puder, está no ônibus, onde for, fechar os olhos, orar a Deus, pedir a inspiração para que a gente possa seguir o caminho reto. Porque é impressionante, mas vem. O que impressiona é isso, que a hora que você pede, pode passar um tempo aí, uns minutos, a orientação vem. Você não sabe como, mas você vai pegar o caminho correto. E aí, mais tarde, como já aconteceu, você vai saber que realmente aquele caminho era o correto, por uma série de fatores. Então, sempre que nós estivermos em dificuldade, se volta para Deus, para Jesus, pede ajuda e com certeza nós seremos atendidos. Ou quando nós estamos no serviço, acontecia comigo frequentemente. Aí aquele peso terrível no pescoço, aquele peso enorme. Não tinha onde eu ficar, aí eu tinha que sair, ir ao banheiro, era o único lugar que podia chegar, porque nos outros pessoas chegavam, oi. Então eu ia para o banheiro, ficava sentado, fazia a minha prece, e aí saía mais adiante. Então, essas são, completando aqui o que ele tinha dito. Vamos então agora, fechando suavemente os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta semana. Vamos agradecendo a Maria de Nazaré por toda a ajuda que nos deu e continua nos dando, que Maria de Nazaré é que guia todos os caminheiros de Jesus em sua jornada espiritual. Vamos então, agradecendo, primeiramente me permitam
elevar o pensamento, agradecendo a minha mãe, a minha genitora, por tudo quanto ela me deu. Por todo amparo, por toda proteção, por todo carinho, por todo o amor que ela me deu. Neste momento, eu a agradeço, ela agora está na parte espiritual, por toda que ela fez por nós. Vamos então, rogando ao amado Mestre Jesus, que derrame suas bênçãos misericordiosas sobre o nosso planeta Terra, para que a sua luz divina envolva todos aqueles que neste momento passam pelas grandes provações, que eles possam ter forças para elevar o pensamento ao Pai, a Jesus, e vencendo as suas dificuldades e recomeçando as suas vidas. Rogamos ao Senhor pela paz universal, pela união entre as religiões votadas por amor ao Pai Todo-Poderoso. Vamos pedindo pelo nosso Brasil que as bênçãos do Senhor se derramem sobre este país, iluminando os nossos dirigentes do governo federal, estaduais, municipais, e que eles façam o melhor possível em prol dos seus governantes, e que os governados os apoiem. Vamos rogando por todas as casas de caridade que ajudam ao próximo, para as casas de André Luiz, casas de Transitório, casa de Davi, para a Pai, para a CD. Vamos rogando pelas casas de apoio às crianças que sofrem de câncer, que sofrem do coração, as crianças que têm a síndrome de Down. Rogamos ao amado Mestre Jesus por todos os hospitais e todos os clínicos. Pedimos por todos os doentes, onde quer que eles estejam, que a bênção misericordiosa do Senhor se derrame sobre eles, e eles possam receber aquilo que mais estão necessitados nesse momento. Vamos agora, agradecemos por esta reunião, por todos nós, que a bênção do Senhor se derrame sobre nós, iluminando os nossos corações, e vamos dizendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vós é o reino, o poder e a glória